Hoje eu quero falar com vocês daquele que para mim é o texto mais cabuloso do Antigo Testamento, o mais difícil de ser lido. Eu confesso que em anos e anos de cristianismo eu não me lembro de nenhuma vez que eu vi esse texto ser tema de um sermão numa igreja. Esse é um texto assim que realmente causa arrepios, a tal ponto que muita gente pensa, olha, se eu fosse o editor da Bíblia, eu não deixaria isso aqui passar em branco. Até parece que a Bíblia, embora sendo a palavra de Deus, pelo conteúdo desse texto que eu vou passar para vocês aqui, ela parece ser um livro, em alguns momentos, inapropriado para menores de 21 anos. Vamos ao texto, então, aqui que me chama a atenção. Ele está no livro de Juízes, capítulo 19. O capítulo 19 é muito grande, ele tem 30 versículos, então não vou ler o texto todo para vocês. Eu vou ler uma parte e resumir mais ou menos o que aconteceu, tá bem? Vamos lá. Na Bíblia diz assim: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, então era da tribo de Levi, trabalhava no santuário, que peregrinando para os lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém. As concubinas, só para você entender, elas eram uma espécie de esposa secundária. Numa época em que tolerava-se a poligamia, onde um homem casava com várias mulheres ao mesmo tempo e tinha filhos com todas, havia também as concubinas. A concubina podia ser até uma empregada de uma das mulheres. Era aquela mulher que ela tinha relações com o Senhor, tinha uma vida marital com ele, mas não tinha status marital, ou status de esposa. Era uma concubina. E ele pegou essa concubina, que era de Belém de Judá. Até aí tudo bem. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Essa expressão que ela se irritou com ele, vatzená ou vatzené, esse verbo tzaná é o verbo prostituir-se. Literalmente em hebraico está dizendo que ela bancou a prostituta com ele. Só por que traduzir então que ela se irritou com ele? Porque os tradutores aqui têm uma dúvida. Se esse bancou a prostituta com ele, como está no hebraico, seria literal ou uma expressão idiomática. Tá certo? Sabe quando você diz assim, nossa, mas ela foi uma cachorra com ele foi um cachorro com ela. A gente quando fala assim, não quer dizer que ela se tornou um bicho e ele também se tornou um animal, tá certo? Não, um vira-lata. Significa que o papel que ela fez com ele foi um papel de traição. Ou mesma coisa, o papel que ele fez com ela foi de traição. Então nós usamos a expressão idiomática, ele foi muito cachorro com ela. Em hebraico, ela bancou a prostituta com ele. Então nós não sabemos até que ponto ela realmente o traiu ou apenas se irritou com ele e o abandonou. Veio embora e ele se sentiu traído. O curioso é que nessas situações, quando havia uma traição de fato, um abandono, a mulher podia ser apedrejada. Mas por alguma razão aquele homem não fez isso. Ele foi atrás da mulher que havia se refugiado na casa do seu pai, ela já estava ali uns 4 meses. Aí diz assim, seu marido, levando consigo o seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar com ele, né? Agora, para resumir um pouquinho a leitura aqui, eu vou pular alguns versículos apenas contando para você o que aconteceu. A Bíblia fala que quando ele chegou à casa do pai daquela concubina, ela ficou receosa um pouquinho, mas ele chegou ali e o sogro o tratou muito bem, mas muito bem mesmo. E no dia seguinte, quando ele já estava para ir embora, o sogro, não, fique mais um dia comigo aqui, você não vai embora não, sabe aquela frase que fala muito lá em Minas, não vai não, tá tão bom você aí, fica mais um pouquinho, dorme aí, amanhã você vai embora. E chega no outro dia, fica mais uma noite. É muito próprio isso do mineiro e também do povo do Oriente Médio. E o sogro constrangeu, fica mais uma noite comigo, não, tá tão bom você aqui, fica mais uma vez, e foi ficando, até que um dia ele falou, não, meu sogro, agora eu vou embora mesmo. Aí o sogro, mas veja, vai anoitecer daqui a pouco, vai anoitecer, é perigosa a estrada, esse é um detalhe curioso, é perigosa a estrada, mas aquele homem falou assim, não, é perigoso, mas eu vou assim mesmo, eu sei o que estou fazendo. Então partiu ele, o seu servo e a concubina. Só que quando eles chegaram até a cidade de Jerusalém, que é a chamada cidade de Jebus, aqui Jebus ou Jerusalém é a mesma cidade, só que nessa época Jerusalém ainda não estava nas mãos dos israelitas, ainda estava com os jebuseus, por isso que ela chamava-se Jebus. Era uma cidade pagã. Aí escureceu, o próprio servo falou assim, vamos dormir aqui em Jebus e a gente parte amanhã cedo. Ele falou assim, não vou ficar nessa cidade pagã não.
vamos mais à frente até Gibeá, que é uma cidade israelita, e a gente vai ficar mais seguro lá. Então tá bom, foram até Gibeá. Quando chegaram a Gibeá, aqui já tem uma nota estranha. Ninguém deu hospedagem para eles. Ninguém. E como ninguém deu hospedagem para eles, eles tiveram que passar a noite na praça da cidade. E quando eles estavam ali na praça tentando se ajuntar, a Bíblia fala que um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: "Para onde você está indo? De onde você vem?" O levita respondeu: "Estávamos indo de Belém para Judá, para os lados da região montanhosa de Efraim." Isso aqui é uma coisa interessante, quando fala que o velho era de Efraim, perguntou de onde você era também de Efraim. Por que isso aqui? Porque no Antigo Oriente, aliás, não só no Antigo Oriente, até hoje, uma das coisas que povos orientais, especialmente do deserto, descendentes de tribos nômades ou seminômades, eles sempre são obrigados a citar de cor, a decorar, memorizar o nome de vários ancestrais. Eu vi isso pessoalmente no Sudão. Eu me lembro de um beduíno com quem eu fiquei lá, que ele era analfabeto de pai e mãe, não sabia nem o nome do presidente do Sudão naquela altura, imagina, mas ele citava de cor o nome de aproximadamente 30 ancestrais dele. E depois eu fui saber a razão disso. Quando você cai num deserto, por exemplo, saber vários nomes dos seus ancestrais é um salvo-conduto para você. Porque se alguém encontrar, ele vai fazer duas perguntas para você. De onde você vem e quem é o seu pai? Aí você fala: eu vim de tal cidade, sou filho de fulano, que é neto de Beltrano, e ele está aí, quem mais? E Beltrano e tal, vai falando toda a genealogia até onde você souber, e enquanto você está falando o nome da sua cidade, de onde você veio, e quem são os seus ancestrais, o outro também começa a falar o nome dos ancestrais dele, ou pensar, né, o nome dos ancestrais dele. Se lá a certa altura você cita um nome que é parente, amigo ou benemérito de algum ancestral dele, você está feito, porque ele vai tratar você muito bem como um filho. Ele vai proteger você. Agora, em contrapartida também, se lá pelas tantas você fala o nome de alguém que é inimigo da família dele, ele pode fazer qualquer coisa com você. Agora, se você tem alguém que é da mesma cidade ou um parente, você está feito. Então, ele começou a falar, talvez, o nome dos ancestrais dele. E quando ele falou que era de Benjamim, das montanhas de Efraim, aquele senhor também era das montanhas de Efraim. Então, peraí, então nós somos meio parentes. Eu vou ajudar você, conforme a prática que eu falei com vocês, que eu testemunhei no deserto, até os dias de hoje. E aquele homem falou assim: olha, não fiquem na cidade. Não fiquem aqui no centro da cidade, perigoso. Sabe quando você vai para um lugar que a pessoa fala assim: olha, não anda por aqui não, que é perigoso. Quando chegaram à casa daquele homem velho, vários outros cidadãos daquela cidade, tomados de grande angústia, de grande ira, aqui até na minha tradução diz assim que os homens daquela cidade, homens malignos, mas eles também eram chamados de filhos de Belial, que é uma expressão em hebraico para o pior tipo de impiedade que alguém podia praticar. Eles cercaram aquela casa e começaram a gritar para o dono da casa: mande esse forasteiro aqui para fora para que possamos abusar. E o homem lá da casa falou assim: não, eu tenho aqui uma filha virgem e tem a concubina dele. Que já é uma situação assim completamente fora da casinha para a gente.